Bom dia. Teixeira de Freitas, Bahia. Teixeira de Freitas, todo mundo sabe, né? Para quem não sabe, é uma cidade do extremo sul da Bahia. É a maior cidade do extremo sul da Bahia. Uma cidade que você vai ter rede hoteleira bastante satisfatória, boa. Você terá restaurantes self-services muito bons, né, em grande número. Restaurantes também especializados de comida chinesa, comida japonesa, não é? E está melhorando também em churrascaria. Nós achamos ainda falta uma franquia de churrascaria do sul, não é? Especializada, mas com certeza vai chegar. Por quê? Porque a cidade é emergente, ela cresce no percentual superior à média do Brasil, a média nacional. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar, o curioso aqui na Bahia, o governador da Bahia, ele foi reeleito com um percentual de mais de 80% de aprovação, e agora ele não pode mais se eleger, a lei não permite um terceiro mandato. E está saindo também com um índice de aprovação muito alto. E tem um partido na Bahia, o PP, Partido Popular, é um dos partidos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Um partido que é um dos donos, né, entre aspas, do Centrão. Centrão é esse bloco multipartidário que apoia o governo federal, que está dando condições de governabilidade ao presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, então a notícia é que o PP irá coligar com o PT, o partido da dona Dilma, o partido do Lula, né? E o PP aqui na Bahia se unirá ao PT, P de pato, né? E se unirá ao PT. Então o Brasil é um país assim de várias correntes políticas regionais. Você não pode basear no que está acontecendo na cúpula do partido a nível nacional, né? Porque os estados, os municípios, muitas vezes criam essas distorções, entre aspas. Pois bem, então hoje esse vídeo nós estamos nos dirigindo de Teixeira de Freitas vamos a um sítio aqui num povoado próximo que chama Posto da Mata, que também é um povoado emergente que está chegando a 50 mil habitantes e que fica na congruência de duas rodovias importantes. Aqui essa BR-101, que aqui eu estou na BR-101, né? Ali tem uma placa, Guarapari. Eu estou a 433 quilômetros de Guarapari, Rio de Janeiro, a 900 quilômetros do Rio de Janeiro, e a 1.300 quilômetros de São Paulo. Pois bem, então o Posto da Mata, como a gente estava falando aqui, fica na congruência de BR-101 com a BR-418. A BR-418 é aquela rodovia que substituiu, na década de 70, a ferrovia Bahia e Minas, que liga Teófilo Otoni, Minas Gerais. Teófilo Otoni fica na BR-416, né? Que é a Rio Bahia famosa, que é paralela aqui à BR-101. Liga Teófilo Otoni a Caravelas, Bahia, que é uma cidade histórica aqui do extremo sul da Bahia, que também não se desenvolveu muito, já teve base aérea em Caravelas, porto e tudo, né? É uma cidade muito bonita, por sinal, que a gente recomenda para turismo, para embarcar no sentido de Abrolhos, conhecer Abrolhos, que é a reserva marinha mais importante do Brasil. Pois bem, então, falando aqui sobre futebol, curioso aqui na Bahia, quando você quer, assim, puxar assunto, no posto de gasolina, por exemplo, né? Ou num bar, ou
ou junto aos trabalhadores de construção civil, ou conversar com o vaqueiro, com os peões da fazenda e tudo. Aí quando você toca no nome Flamengo, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque o Flamengo, ele é nacional, né? E aqui no Nordeste, o Flamengo tem assim um peso muito grande, né? E por incrível que pareça, o Vasco também tem uma certa relevância aqui no Nordeste, não é? Às vezes até as pessoas também torcem para o Bahia e Vitória aqui na Bahia, mas a manifestação não é tão evidente quanto manifestar com referência ao Flamengo, que todo mundo sabe que é um time do Rio de Janeiro, né? O curioso também é que o Corinthians, que é a maior, sem dúvida nenhuma, a segunda maior torcida do Brasil, ele não tem assim muita evidência aqui no Nordeste. Você quase não vê corintiano. Raramente é assim uma proporção de 20 camisas do Flamengo para uma do Corinthians aqui. Mas por que o Corinthians é a segunda torcida do Brasil? Porque São Paulo, o estado de São Paulo, tem quase 50 milhões de habitantes. Não é? O estado de São Paulo equivale a uma Argentina, tanto em população como economicamente, é um estado muito forte. E o Corinthians é sem dúvida nenhuma, nós não estamos colocando aqui em dúvida que a torcida do Corinthians é a segunda maior do Brasil. Aqui também, quando o Palmeiras ganhou um título, surgiram muitos fogos, né? Então existem também torcedores de Palmeiras, de São Paulo, de Santos, né? O Santos vem desde da era Pelé, tem torcida também, mas a proporção é de 20 para 1, de 30 para 1, de 50 para 1, de 100 para 1, se comparado ao Flamengo, né? É uma doença que o Flamengo, muita gente veste camisa de Flamengo. As pessoas às vezes não têm assim condições de ter acesso a uma camisa oficial do Flamengo, que ainda é muito cara, né? Se comparado à renda do brasileiro. O brasileiro hoje sofre, né, com a inflação, etc. Agora o futebol na televisão, principalmente nas quartas-feiras, né? Tem nas terças-feiras também, na Taça Libertadores, mas principalmente na quarta-feira e aos domingos, né? Nessa semana, por causa do carnaval, os jogos ocorreram no sábado. Então a empresa que detém os direitos do Brasileirão e da Copa do Brasil, ela perdeu os direitos pela Libertadores, parece que agora entrou na concorrência de novo para tentar transmitir jogos da Libertadores. Então, Copa do Brasil e Brasileirão, os dois torneios mais importantes, a TV Globo tem os direitos de transmissão e tem os direitos legalmente, tem o direito e tem todo o direito de transmitir jogo do Brasileirão. Agora nota, a TV Globo, ela tem assim um foco muito grande no estado de São Paulo, até porque nós falamos aqui, é o estado de maior renda, então de lá vem o dinheiro de publicidade da Globo e tem um público-alvo também de consumo, né? Lá em São Paulo você pode estabelecer todas as classes sociais que tem em São Paulo e o poder de compra, em média, o poder de compra mais alto do Brasil situa-se em São Paulo. Então São Paulo compra mais, então a propaganda direcionada para São Paulo é que mantém as televisões, né? A televisão, todo mundo sabe que vive de anúncio, de vender propaganda, não é? E para vender propaganda para São Paulo, ela tem que atrair audiência em São Paulo. A audiência de São Paulo tem que ser maior do que a audiência para outros estados do Nordeste, por exemplo. A audiência do Nordeste ela é espontânea, mas
a audiência de São Paulo, a TV Globo tem que motivar, tem que ter uma motivação muito grande para poder aumentar o faturamento, né? A televisão, ela vive de faturamento, ela tem o seu orçamento de receita, porque ela tem muita despesa, paga alto, né? Até o noticia-se que tem locutor da TV Globo que ganha mais de 1 milhão por mês, né? Agora, o que nós contestamos é a forma da TV Globo transmitir jogos do Flamengo, né? A TV Globo, parece que chama o locutor e fala, olha, elogiar os jogadores do São Paulo, elogiar jogadores do Palmeiras, não dar ênfase a quando o jogador do Flamengo sofre falta, né? Não dá ênfase. Muitas vezes tem um locutor lá, nós podemos até citar o nome dele, né? O Luiz Roberto é um locutor o chefe da Globo, né? Com a aposentadoria de Galvão Bueno. Ele já disse que depois da Copa ele vai se aposentar como locutor, né? O Galvão pode ser útil em outros segmentos da TV, claro que é muito competente. Então, esse Luiz Roberto é o principal lá da TV Globo, porque tem uma voz muito boa e tudo. Agora, nós temos críticas, né? Ele dá ênfase muito grande ao que é contra o Flamengo, né? Ele pode torcer para o time que ele quiser, para outro time e tudo, mas até pelo fato, a TV Globo, ela seleciona locutores paulistas de São Paulo. Tem o Villani, né, também, que segue a mesma linha, né? Mas o Luiz Roberto, ele tem frases do Luiz Roberto. Em um jogo contra o Palmeiras, ele começou narrando assim, entre aspas, abre aspas, Flamengo foi contemplado com a sorte nos últimos tempos, né? Eu não sei a que ele se referia ao título do Flamengo de 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro, né? Com Adriano e Petkovic jogando uma barbaridade, não é mesmo? Adriano, embaixador, a pena que se aposentou precocemente, né, por problemas particulares, não por falta de futebol, né, que é um grande jogador, né, de uma canhota assim, fulminante. Pois bem, então esse Flamengo foi contemplado com a sorte nos últimos tempos, é uma frase assim, até certo ponto ofensiva para a torcida do Flamengo, né? Eles também criticam tanto a Globo como os canais de esportes da Globo, né? A Globo tem mais de 20 canais, né? De TV aberta e fechada, além das concessionárias do Brasil afora, não é isso? Então são quase 200 canais. Então a Globo domina a audiência no Brasil. Então no Sport TV tem um programa matinal e um programa vespertino, no início da tarde. Então nesse programa o cara falar que Zico não jogou nada na seleção, quando Pelé é recordista de gols na seleção, o Zico, o segundo lugar, só agora superado por Neymar, né? E falar assim no fechar das luzes, nos finalzinhos de programa, eles deixam uma frasezinha assim, maldosa, né? Entre aspas. É claro que em futebol não tem nada assim tão maldoso, né? É mais assim uma cornetada, uma zoeira que a pessoa fala. Então um apresentador de programa de Sport TV fala: Moser foi só um zagueirão, assim, fala baixinho. Ou esse Luiz Roberto, Jorge é lento, Pedro é lento, né? E nós podemos aqui também enfatizar dois lances que nós achamos importantes enfatizar. Quando o jogador do Flamengo,
o jogador Fagner, né, que também é um ótimo jogador, ele foi muito forte contra um jogador do Flamengo. O jogador do Flamengo ficou 1 ano fora sem jogar, que sofreu fraturas, né, e tudo. Esse jogador nem voltou a jogar futebol depois desse incidente. Esse lance não foi narrado na Globo. O locutor, ele estava conversando, né? Porque ele conversa mais do que narra futebol, não é mesmo? E o narrador de futebol, nós preferimos aquele narrador que narra futebol. Na própria Globo tem um do Rio Grande do Sul, um carequinha lá do Rio Grande do Sul, tem mais uns 2 lá, muito bons nesse sentido, né? Eles não são escalados, talvez, porque eles não topam fazer esse papel, né? Um papel assim de uma certa parcialidade na transmissão, ou uma muita parcialidade na transmissão, né? Às vezes, não é? Tem um outro lance também. Diego foi quebrado na Libertadores, ele literalmente quebrado, teve o tornozelo fraturado. Aquele Diego meio campo, jogou no Santos, foi revelado junto com o Robinho, né? E tem uma grande carreira no Flamengo. No Flamengo, ele foi até contemplado usar a camisa 10 do Zico. Então o Diego foi quebrado. O lance também, o locutor principal da Globo, nós já citamos esse locutor, ele não narrou o lance também. E agora ocorreu o Matheus França, a maior revelação do Flamengo, jogador aí avaliado em 200 milhões, né? 200 milhões de reais, jogador de 17 anos. Ele foi quebrado no jogo contra o São Paulo, no final do jogo, no minuto final do jogo. Também o lance não foi narrado, esse lance, né? Ele vai ficar 6 meses fora, porque foi fratura também no tornozelo, né? E também teve o lance da decisão da Libertadores, aquele jogo no Peru, em 2009, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, com Jorge Jesus, treinador. Quando o time argentino empatou, o locutor passou a vibrar, passou a torcer para o time argentino no ar. O Zico até comentou, fez esse comentário, né? Que locutor brasileiro não pode torcer contra o time brasileiro, mesmo que ele torça para o Fluminense, mesmo que ele seja paulista, mesmo que ele não goste do Flamengo, né? Porque Flamengo é zoeira, é cornetada, né? Paulo César Caju já foi vaiado em São Paulo, é um grande craque do passado. Hoje Paulo César até mora em São Paulo e gosta de São Paulo, né? Zico foi vaiado em São Paulo, em jogos da seleção, não é? Já teve enquete em rádio de São Paulo para eleger quem jogou mais, Zico ou Birubiru. Com todo respeito a Birubiru, Birubiru não é jogador para se comparar com o Zico, não é mesmo? Todo mundo sabe disso, que Zico talvez, né, acho que não é unanimidade, mas depois de Pelé foi o maior jogador do futebol mundial, né? Zico, você pode pôr o Zico, alternar com Maradona como o segundo jogador, não é? Se Zico não for o segundo melhor jogador do mundo, foi o terceiro melhor jogador do mundo. Por quê? Porque Zico teve uma sequência muito grande. A sequência do Zico foi do início ao final da carreira, né? Desde juvenil até o final da carreira. Todo mundo sabe que Zico tinha uma constituição física muito frágil, foi submetido a musculação. Naquela época a fisiologia não era tão evoluída como é hoje. Tudo isso pesa, né? Então a ênfase desse comentário nosso aqui sobre futebol é que TV Globo poderia, né, atender melhor a torcida do Flamengo, que é em torno de 50 milhões de torcedores, né? A torcida do Flamengo, ela não está satisfeita com as transmissões da Globo. Porque nós estamos falando de Globo? Porque a Globo é concessionária de Copa do Brasil
e do Campeonato Brasileiro. Então o torcedor do Flamengo ele é subordinado à Globo, ele não tem escolha, não é um monopólio a transmissão. Outras emissoras não transmitem futebol, só a Globo. Então, nesse sentido, a torcida do Flamengo queria um jogo narrado, uma narração simples, que narrador não fosse assim um motivador, que não conversasse tanto. Parece que o tempo de narração da Globo não chega a 40%. Durante 60% é narrativa, é bate-papo do locutor da TV Globo. Às vezes, quando ele chama o comentarista de arbitragem para comentar, antes ele faz um preâmbulo, que o comentarista de arbitragem ele fica sem jeito de contestar o locutor, porque o locutor ele é o chefe da transmissão, né? Então agora mesmo nesse gol do Atlético Paranaense, de pênalti, na realidade não houve pênalti. Que futebol é um esporte de contato e o Marcelo Cirino, até foi craque do Flamengo também, já jogou no Flamengo. Ele já estava caindo, ele levantou, ele fez 90 graus na perna para justificar, para parecer que o Isla tocou nele, deu uma rasteira no Marcelo Cirino por trás. Na realidade não ocorreu, não foi pênalti. O VAR não foi acionado, também a CBF está intimada, né, entre aspas, aqui, a justificar porque o VAR não se manifestou, porque foi um lance decisivo, que o Flamengo perdeu os 3 pontos. Nós não estamos dizendo aqui que o Atlético Paranaense não merece ganhar do Flamengo, não é nada disso. É uma grande equipe, é estruturado, tem um estádio dos melhores do Brasil, inclusive um gramado rápido, sintético, né? Que não tem nada a ver se o Atlético sabe jogar melhor nesse gramado que os outros times, inclusive o Flamengo, tem que se adaptar. Não é proibido ter gramado sintético, não é mesmo? Mas nesse jogo especificamente não houve o pênalti, o VAR não foi acionado, e quando o Luiz Roberto chamou o comentarista de arbitragem para comentar, ele fez um preâmbulo, ele já disse tudo antes. Ele falou o pênalti, comenta aí o pênalti e tal. E depois não houve contestação nem do comentarista Roger, né? E também tinha o comentarista Ricardinho. O Ricardinho até é da terra, né? Ele ficar calado é até justificável. Mas o Roger, né? O Roger, que ele tem até o apelido de Roger Chinelinho. O Roger, ele sempre, assim, em jogos importantes, ele estava ausente, né? Sempre se recuperando de contusão. E ele está justificado, porque ele fala muito bem, é um excelente comentarista, né? Ele tem um português bem acurado, né? Que geralmente os jogadores de futebol são pessoas muito simples, que se dedicaram o tempo todo a jogar futebol, não a estudar, não é mesmo? E então, nesse sentido, o Roger não falou nada, que poderia ter contestado o comentarista de arbitragem. E esperar que o Luiz Roberto contestasse, é inviável isso, porque ele afirmou, ele foi afirmativo o tempo todo que foi pênalti, né? Ele canta pênalti antes do juiz apitar, já canta pênalti em jogos do Flamengo. Então aqui a nossa insatisfação com relação à torcida do Flamengo, né? A insatisfação é com relação à instituição Globo, que se Jabuti não sobe imposto, né? Se tá lá é porque a Globo contratou, assinou o contrato, pagou 1 milhão para um locutor, não tem cabimento, não é mesmo? E esse lance ele teve tanta repercussão que a Jovem Pan, aquela
é a rádio mais atuante em futebol e política em São Paulo, né? É uma rádio assim bolsonarista, a Jovem Pan, né? Ela é pró-governo, mas em futebol assim é excelente, tem excelentes comentaristas. Então no programa do Pilhado, ele en passant, fez crítica a esse lance. Eles não podem ser assim tão incisivos quanto nós somos, porque a Jovem Pan ela é dependente da Globo para jogos de Brasileirão e Copa do Brasil. Ela recebe produto da Globo, os gols, por exemplo. Então se Jovem Pan começar a malhar muito a Globo demora a repassar os gols e tudo, né? Eu não sei como isso funciona, se é automático, não é mesmo? Às vezes a Jovem Pan precisa de um lance para comentar e não tem como pedir. Também tem o Globoesporte.com, que o pessoal dos canais de YouTube usa muito, reportagens do Globoesporte.com, né? Todo mundo sabe que a melhor estrutura para futebol no Brasil é da Globo, a Rede Globo. Também todo mundo sabe da competência da Rede Globo, uma das 3 melhores do mundo, né? É uma emissora, todo mundo fala em concessão, se vai renovar, se não vai renovar a concessão. É claro que vai renovar a concessão, né? Porque cada competência, quando se fala lá fora em Brasil, fala do know-how que a Globo tem na área de transmissão, não é mesmo? Do Brasil, do desmatamento, do Brasil, dos garimpos que poluem as terras indígenas, dos indígenas morrendo pela própria ignorância, não é? Então a Jovem Pan comentou o canal Deco também, Deco SRN, né? Um cara calmo que fala muito bem, né? Ele tem um canal no YouTube, um canal clubista, mas ele explicou direitinho também que não foi pênalti. Tem um Paparazzo também que tem uma baita estrutura nisso aí. Ele vende produtos esportivos de lojas do Flamengo e é um monstro nessa área de canal clubista do YouTube. Tem também o Dando Choque, né? Eu não cheguei nem a assistir Dando Choque, mas é claro que se os 3 que nós citamos, né? O Pilhado, e lá também tem o Mauro César, né? Que é um monstro nessa área, né? Assim, no bom sentido, parece que é o melhor comentarista de futebol do Brasil hoje é o Mauro, né? Mauro Silva. E lá tem Vampita também. Vampita vai muito bem, é um artista comentando futebol, né? Engraçado, né? Todo mundo morre de rir das histórias dele. Enfim, a mídia é muito bem servida de futebol. 99% de mídia esportiva no Brasil é futebol, com grandes profissionais, né? Nós comentamos também futebol no Twitter. Temos o Tudo sobre o Fla DF, né? Que lá em Brasília é a segunda maior torcida do Flamengo no Brasil, né? Assim, em termos de cidade, só perde para o Rio de Janeiro. Então, mas nós somos amadores e tudo, e respeitamos muito a imprensa esportiva. Agora, nós temos sérias críticas no Twitter, nós criticamos a Globo, todos os jogos nós ligamos o computador para citar fatos, nós não evitamos ofensas e tudo, nós citamos fatos. E então, fechando esse vídeo aqui, subindo uma ladeira aqui devagar na BR-101, né? Aqui não tem concessionárias de estradas, então tem uns buraquinhos na rodovia, porque o tráfego de caminhão é muito grande. Hoje é domingo, tá tranquilo, né? O trânsito. Tá tão os turistas meio afoitos, fazem as ultrapassagens perigosas, né? Então, esse é nosso Brasil. Nós fizemos uma introduçãozinha falando das coligações, agora para presidente da República, né? E agradecemos muito aos nossos telespectadores. Nós pedimos mais inscrições no nosso canal, né? Buscar aí um número maior de inscrição, comentários também.
de torcedores do Flamengo, de torcedores do Vasco, é aqui nós não vamos, né? É uma zona escura lá na frente, ultrapassar aqui não dá. Então, um bom domingo para todo mundo, né? E a saúde, né, é importante. O coronavírus está indo embora, mas ainda não foi. Pode haver um repique aí dessa doença, né? Então os cuidados têm que continuarem com todos os cuidados, né? Aqueles cuidados que foram maciçamente divulgados no início da pandemia. Então não podemos dar bobeira, né? Abusar, né? De um vírus que está no ar, que é invisível, né? Mais letal às vezes. Muito obrigado aí pela atenção. Transitando aqui pela BR-101, a gente viu a necessidade urgente de se privatizar essa estrada. Depois da divisa com o Espírito Santo, ela é privatizada, tem um outro aspecto, muito mais segurança, né? E aqui na Bahia ainda não foi privatizada, então tem um tráfego de caminhões, um tráfego muito intenso de carreta que vem da região industrializada do Brasil, transportando alimentos e outros produtos, eletrodomésticos também, para o Nordeste em geral, não é? E o mais agravante são as carretas com excesso de peso de eucalipto, principalmente quando você vê eucalipto sobrando para cima da carga com visível excesso de peso, e aquilo pode causar um acidente grave caso a carreta venha a brecar. A madeira ela pode vir contra o automóvel que está atrás, muito perigoso isso. E esse excesso de piso é bem frequente, né? Esses caminhões, além de pôr em risco os outros motoristas, ele é um grande desestrutura as estradas, causa uma buraqueira nas estradas, porque o asfalto ele não foi feito para suportar excesso de peso. O peso ele é proporcional a cada eixo e a cada roda. Então o governo tem que tomar providências urgentes no sentido de privatizar a BR-101 e resolver esse problema antes que ocorra uma tragédia aqui na BR-101. Os buracos só estão crescendo, principalmente às margens da faixa branca, próximo ao acostamento. Um bom dia a todo mundo. É um equipamento. Nós agradecemos a estrada de primeira qualidade que nós sabemos. O Ministério de Infraestrutura tem o DENIT. O DENIT é subordinado ao Ministério de Infraestrutura. Faixa amarela. É o antigo DR. É isso, o DENIT. Ele não dá conta de ficar tapando buraco. Tem que se privatizar essa estrada BR-101 o mais rapidamente possível. Tem o abuso, aqueles caminhões que carregam eucalipto fino com escoramento, e a inscrição em canal no cargas YouTube, enormes, de vez em quando um capota aqui na estrada que causa dano, sobrecarrega a Polícia Rodoviária Federal, né? No canal. Que a polícia é obrigada a socorrer, não tem nenhuma cobrança. Atender também a esse negligenciamento que há, né? E sobrecarrega a Polícia Rodoviária Federal, que você terá também ela poderia estar à disposição para a fiscalização, com mais facilidade, socorrer em caso de acidentes verdadeiramente incontroláveis que normalmente ocorrem nas estradas, né? Então a polícia pode ser
Google, que chama ficar mais à YouTube, né? Uma coisa disposição assim para isso, para o gratuita, planejamento, inimaginável para a há parte anos de atrás. inteligência também nas estradas. As E pessoas esses serem uma caminhões ferramenta com tão excesso útil de quanto carga essa, realmente prejudicam, mas também a além de minoria. você Na ouvir maioria música, você também anda ver dentro da lei clipes, com a né, carga normal DVDs de dentro da cantores especificação do sertanejos, fabricante né, do caminhão. prestigia. Tá, inscreva-se tudo. no canal Vir Brasília. Então, Nós mais uma gostamos vez, bom dia. de falar de vários assuntos. Vamos desligar para o vídeo não ficar assim tão extenso.